Olá, gente! Hoje eu vim falar aqui como foi, né, as minhas consultas aqui na Irlanda, na cidade de Limerick, até a minha 16ª semana, né, que agora estou na 16ª semana de gravidez. E eu vou estar falando tudo pra vocês aqui, as minhas impressões e como foi as minhas consultas. Eu não estou falando de como é, estou falando vou falar sobre a minha experiência. Bom, a primeira consulta foi dia 8 de junho, foi o dia que eu marquei o médico, aqui a gente fala GP, como se fosse um clínico geral, um médico que você sempre vai. Eu fui no EGIM, geralmente aqui é a médica dos brasileiros, ela é obstetra e ela é clínica geral, então todos os sintomas que geralmente as pessoas sentem vão nela. Pela facilidade do idioma também. Ela atende numa clínica. E eu fui nela recomendada pela Desirê, que foi uma amiga que estudou comigo em inglês, quando eu cheguei aqui na Irlanda. E ela teve filho, então foi a única pessoa que eu pensei no momento que eu estava grávida, né, pra poder me dar um norte. Então, eu liguei pra clínica, marquei uma consulta e eu fui nessa consulta dia 8 de junho. Então, eu levei o meu teste, né, de farmácia e também levei todos os meus cremes, maquiagem, vitaminas que eu tomava pra ela avaliar tudo, porque eu pesquisei um monte de coisa na internet, mas eu queria, né, uma informação mais precisa e segura. Enfim, cheguei lá e aí eu falei pra ela, ó, fiz esse teste, tá? Ela, eu acredito em você. Bom, vou tentar resumir. E aí eu fiz um exame de urina, né? Colhi a urina, dei pra ela, passei as informações pra ela. Olha, eu acho que eu tô com um mês, ou não sei quanto, no teste deu mais de 3 semanas. E eu falei a verdade pra ela, não lembro se eu menstruei tudo. Em maio, não me lembro. E aí ela foi colhendo as informações. E ela me explicou o seguinte, que ela ia mandar uma carta pra maternidade, né, no hospital aqui de Limerick, e para eu começar a fazer todo o processo de acompanhamento lá também. E que a maternidade iria mandar uma carta para mim, informando quando eu poderia ir lá na maternidade. Enfim, isso foi dia 8 de junho, certo? E ela já escreveu no papel, se eu tiver queimação, tomar Gaviscon. Se eu tiver febre, tomar paracetamol. Ela falou assim que se eu tiver alguma coisa relacionada à gravidez, emergência, eu poderia entrar em contato com a clínica onde ela atende para tá sendo tratada. Agora, se for uma coisa que não fosse referente à gravidez, eu estaria pagando, porque tudo vai ser pago pelo governo. O meu parto, né, vai ser de forma, como posso dizer? Eu vou nela, só que o governo que vai pagar, e na maternidade é tudo pago pelo governo, tá? A primeira consulta eu paguei 60 euros, então a primeira consulta eu paguei, e ela marcou um retorno pro dia 14 de julho, por exemplo. Então, no dia 14 de julho eu não vou pagar, quem vai pagar vai ser o governo. Bom, a minha impressão é que eles são bem básicos e bem diretos, eles não são que nem os médicos do Brasil, que, sabe, tem toda aquela... Não vou falar que é cuidado, posso falar que seja cuidado, mas, sabe, preocupação em relação a todos os detalhes. Eu perguntei qual creme que eu poderia passar e ela foi bem assim, objetiva. Olha, é genética, não sei se você se importa com isso. Você pode passar o creme, o óleo que você quiser. Tem o bio-óleo, tem isso, tem aquilo. E sobre alimentação também, sobre peso, que eu perguntei, ela falou assim, vou falar a verdade, ela foi bem específica, ela falou assim, olha, eu não sou nutricionista. Ela não foi grossa, ela só foi objetiva. Eu não sou nutricionista,
Isso aí você vai ter que ver com um nutricionista. O que eu posso te dizer é que você tem que como se alimentar bem. Enfim, eu levei também os meus produtos, minhas vitaminas, né? Porque eu malho na academia, então eu tomava suplementação, vitamina A, vitamina C, vitamina D. Na verdade, a vitamina A estava dentro do centro, né? Eu tomava o centro, a vitamina D, a vitamina C, o óleo de peixe, a creatina eu já tinha parado e o whey. Ela falou assim, para tudo. Sério. Eu falei assim, até o óleo de peixe, ela sim. E aí, ela me prescreveu esse daqui, ó, Pregnancy Care. Ele tem, tá vendo, todas as vitaminas necessárias para mim, para o meu bebê. Então, eu parei até com óleo de peixe. E eu dei uma lida, assim, depois. E assim, eu não me aprofundei muito, tá? Eu tenho muita coisa pra ler. O óleo de peixe, ele pode ter uma mistura. Então, eles não recomendam aqui na Irlanda. Pelo menos ela não recomendou. E o Centro, né? Que é aquele multivitamínico, né? Bem conhecido no Brasil. Ela falou que não, porque tem concentração de vitamina A e não era bom suplementar vitamina A. E aí eu dei uma lida e falou assim que realmente não era bom suplementar. Não vou entrar em detalhes o porquê, porque eu não tenho conhecimento suficiente para falar sobre isso, mas eu achei super interessante, porque um suplemento como o Centro, como óleo de peixe, a gente acha que é super tranquilo tomar na gravidez, mas é muito importante falar com o obstetra, tá? E em relação, assim, a produtos de rosto, eu sou bem básica, na verdade eu comecei a me cuidar mais agora, porque eu tô com 35 anos, eu já tô vendo as minhas ruguinhas e, enfim, a pele ressecar bastante. Então eu passei a tomar cuidado porque eu era muito relapsa nesse sentido. Então eu tenho creme de dia, creme de noite e comecei a passar protetor solar também. Eu vou fazer um vídeo falando os produtos que eu uso e ela deu ok pra todos. Um que eu comprei, que é o Davit, que é um óleo maravilhoso que todo mundo indica pra passar no rosto. Ele é um ácido. Eu comprei ele, eu nem usei, porque quando eu fiquei sabendo que eu tava grávida, eu parei, porque eu li na internet e eu já nem levei esse pra ela ver. Mas uma coisa bacana que eu super indico é que vocês levem, porque assim, às vezes a pessoa chega lá, ela até mesmo falou pra mim, que às vezes a pessoa chega lá e fala assim, ai, é um creme branco, tipo assim, ela não tem como saber. Então é legal que vocês tomam alguma vitamina, usam algum produto pra pele, leva, porque tudo que a gente usa e tudo que a gente come impacta na vida do bebê. Então, basicamente foi isso. Primeira consulta. E esse Gaviscon não adiantou nada pra mim. Eu tô sofrendo até hoje, tá? Com azia, dor de estômago, graças a Deus tá diminuindo. Então, mas eu vou deixar sintomas para um outro vídeo. Bom, então dia 8 de junho eu fui lá. A carta da maternidade chegou e no dia 2 de julho era a consulta, que foi o dia do meu aniversário. E lá na carta, né, falava você tem que comparecer sozinha. Não podia, o Douglas não pôde ir, não pôde entrar, ele só me levou até a porta e depois veio embora pra casa. Falando pra eu beber 1 litro de água, tá com a bexiga bem cheia pra fazer a ultrassonografia. Não precisei ficar em jejum, tá? E basicamente foi isso. Uma coisa interessante também, que na consulta com a Neguin, com a GP, ela perguntou se eu queria um tradutor. E eu falei que sim. Por que eu falei que sim? Porque eu fiquei com medo de não entender as palavras específicas. E na maternidade ia falar com uma consulta de mais ou menos 2h30, 3 horas, com enfermeiras e médico. Então eu fiquei com medo de não entender e pedir. Só que assim,
Então, se você tá insegura de entender ou não, você pode pedir um tradutor aqui em português, que o governo também paga por isso. É uma coisa super bacana. E aí, só que assim, eu cheguei lá na maternidade, eu entrei sozinha, eu falei com a recepcionista sozinha, eu falei com a outra recepcionista, porque você vai entrando, eles vão te direcionando. E assim, eu tava lá tranquila sozinha. E depois a tradutora chegou, ela é uma fofa. Só que assim, quando recapitulando assim, quando ela me chamou pra fazer a médica, né, me chamou pra fazer a ultrassom, a enfermeira, né, que foi a enfermeira, ela não deixou a tradutora entrar. E essa enfermeira foi a que me ligou e fez muitas perguntas, muitas sobre doenças familiares, um monte de coisa, eu fiquei respondendo. O nome dela até é Mary. E aí, quando eu cheguei lá, ela, tipo, falou assim, ah, Daniele, tudo bem? Não, ela não vai entrar. Você consegue entender tudo. Então, foi essa enfermeira que me ligou aqui em casa e pediu muitas informações referente ao meu histórico familiar e meu, né, de saúde. Então, assim, eu acredito que ela não achou necessário que eu tivesse uma tradutora dentro da sala. Então, ela não deixou a tradutora entrar. Então, eu fiz a ultrassonografia. E aí, ela ficou bastante tempo, assim, olhando, né? E aí, eu comecei a olhar assim na tela, eu vi tudo direitinho, assim, muito louco, muito louco. Aí começou a sair lágrimas, assim, do meu rosto. E assim, eu vi que ela tava demorando bastante, que ela tava tendo dificuldade de medir o bebê. Ela falava sempre assim, very active, tipo, muito agitado, muito ativo. E aí a doutora entrou na sala e pediu pra ela deixar ela fazer, e a doutora fez. E aí eu acho que a doutora viu que eu me emocionei, e aí deu uma atenção, sabe? Ficou explicando tudinho, foi muito bacana. Não podia fazer vídeo, nada, e também eu nem poderia fazer sozinha, né? Mas foi super tranquilo, assim. E aí, quando eu saí da sala, que foi muito emocionante, né? Essa parte, assim, da ultrassonografia, acho que foi que realmente caiu a ficha, porque eu vi que tem um ser, sabe? Eu vi tudo, a boquinha, o narizinho, sabe? Os bracinhos, as perninhas, e assim, é realmente emocionante. Não é igual a esse papel aqui, dá pra ver, assim, muito, muito bem, né? Como se você estivesse vendo todas as partes do corpo, é muito louco. Enfim, essa é da sala, eu fui pra uma outra recepção, onde eu ia falar com outra enfermeira. E aí a tradutora foi comigo, aí ela foi comigo. Só que assim, ela tinha outras pessoas também pra traduzir, então eu falava assim, pode ir lá, tal, e ela ia. E assim, eu não tive dificuldade nenhuma até esse momento de entender, de falar com as pessoas. E aí eu fui atendida por outra enfermeira, aí onde ela pegou algumas informações minhas, ela começou é como se tivesse um livro nosso, um registro, ela começou a confirmar algumas informações, ela me mediu, pegou minha altura, né, me pesou, e nisso eu tava sem a tradutora, e depois a tradutora entrou, porque ela fez bastante pergunta, e aí a tradutora, ela me ajudou em uma questão, e tipo assim, eu falei pra ela assim, olha, eu entendo tudo, então assim, porque todo momento quando a enfermeira falava, ela falava, e isso tava deixando a consulta muito longa, e eu tava ficando um pouquinho impaciente, assim, no sentido assim, eu tava entendendo e a pessoa, é como se duas pessoas estivessem falando comigo ao mesmo tempo. Então, eu falei pra tradutora assim, eu falei assim, olha, eu entendo o que ela fala, então, quando eu não entender assim, eu falo pra você. Aí foi que as coisas foram ficando mais rápidas, assim, ela nem falou muito, era mais essa parte da segunda enfermeira, né? E aí a enfermeira me deu um monte de coisas, assim, ó.
Me deu um livro, me deu... Esse livro aqui é muito bacana, tô terminando ele. Ele fala de todas as etapas da gravidez. Desde da comida que você tem que comer, até como alimentar o bebê, enfim. É muito bacana pra quem, como eu, não entende nada de gravidez de primeira viagem. E eu adoro essas coisas porque eu tenho que ler, o que eu não sei eu tenho que ler e aprender. Aí, a enfermeira, resumindo, né? A enfermeira me falou assim, que eu tinha que ligar pra esse número aqui, ó. E aí dar o meu e-mail, porque eles iam marcar o pré-natal. Porque assim, gente, como tá o coronavírus, tá muito complicada essa questão de atendimento aqui. Então, assim, tudo demora, tenho que ir sozinha. Por exemplo, o pré-natal eu não sei se vou fazer online, eu tô na lista de espera. Eu liguei, mandei meu e-mail, aí eu mandei outro e-mail pra eles e eles me responderam que eu tô na lista de espera, né? Como o meu só vai nascer em janeiro, então acredito que seja por isso que eles estão dando prioridade para as mães que vão nascer primeiro. Então é isso. E aí a gente faz todo o acompanhamento nessa maternidade, pré-natal, tudo certinho. E aí ela falou de um parto aqui, que eu não sei falar, não sei se eu vou pronunciar certo, gente. É o Hypnosbirthing, que é aquele que nasce na banheira, alguma coisa assim. Se eu quisesse, eu teria essa opção aqui na Irlanda, tá? Só que você... É uma coisa assim de querer fazer, né? É uma coisa que exige muita concentração e força da mulher, é muito bacana. Só que precisa, as aulas, o parceiro, ele tem que fazer junto. E como o Douglas tá trabalhando, ele não poderia... fazer essas aulas, então, né, isso ia atrapalhar um pouquinho, ele precisa trabalhar, né, que agora são 3 pessoas, enfim. Então, não quis entrar, eu quero parto normal, mas não precisa ser dessa forma aí, é muito bacana tudo, mas exige essa preparação. Eu acho que também é bacana alguém ter uma doula, sabe? Uma pessoa ali, porque assim, é 100% partos quem vai fazer é a mulher, se você for pensar. Essa é a minha opinião, tá? Então, assim, você tem que ter um acompanhamento, uma pessoa ali com experiência também. Então, é mais custo e não dá pra mim, né, gente? Então, é muito legal que tem essa opção aqui na Irlanda, mas também tem uns critérios a serem seguidos. Eu conheço algumas mães que optaram, mas chegou na última hora não deu, porque tem uma infecção, uma inflamação, porque como é uma banheira usada por várias pessoas, você não tem que ter nenhuma inflamação, nenhuma infecção, nada, que geralmente pode acontecer na gravidez, né, gente? Quem é mamãe sabe aí que é super normal acontecer isso. E também você tem que ter dilatação, né? Bom, então, aí eu fiquei com essa enfermeira, ela falou bastante coisa, eu tava lá com a tradutora. Depois disso, eu esperei para falar com o médico, aí fala-se com o médico. Todas essas salas que eu entrei, que foi a do escaneamento, teve a médica, teve a enfermeira, a outra enfermeira. A enfermeira aqui na Irlanda é como se fosse ela tem muito poder, entendeu? Geralmente a gente fala mais com as enfermeiras do que com os médicos. Então, assim, elas são bem requisitadas e valorizadas. No meu ponto de vista, estou falando que eu senti, que eu estava vendo, né? Geralmente no Brasil a gente só fala com médica. Não, aqui a gente fala muito com as enfermeiras, que se chama midwife. Então, vamos lá, falei com o médico, aí eu que falava, aí a tradutora tava comigo ali, só que eu que falava. E aí a tradutora ficava olhando pra mim, você entendeu, que antes ela só ficava traduzindo, e isso tava atrapalhando, na minha opinião, tá? Atrapalhando, assim, o andamento da consulta, então, assim, eu ficava meio apreensiva. Então, o médico falava e, tipo assim, ela só ficava assim, você entendeu? Aí eu falava, não, entendi, tudo bem. E o que eu não entendi, eu perguntava pra ela. Aí eu falei pro médico da minha dor de estômago, ele me passou um Omeprazol por uma semana. E se eu não melhorasse, quando eu voltasse lá, ele ia me encaminhar pra um gastro. Só que assim,
Sabe quando que eu vou voltar lá na maternidade? Dia 22 de outubro. É a minha próxima consulta na maternidade. Essa consulta que eu estava falando com ele era 2 de julho, então é bastante tempo, né? Bastante tempo. E foi isso. Aí fez algumas perguntas básicas. E ele perguntou uma coisa que ele pergunta: se eu quero ficar fazendo atendimento lá na maternidade ou num grupo de enfermeiras, tá? Dizem que as enfermeiras dão mais atenção. E aí seria em outro lugar, não seria na maternidade. Eu optei em voltar lá porque fica super perto da minha casa. A maternidade é 15 minutos andando, são 15 minutos andando. E também pelo fato da dor de estômago que eu estava, gente, muito assustada com essa dor, assim, por bastante tempo. E tava, assim, acabando comigo. E como ele falou assim, se não melhorar, eu te encaminho pro gastro. Eu falei assim, vou voltar lá que é melhor que eu falo com ele. Só que até então não sabia que o retorno seria em outubro. Enfim. Depois que eu falei com o médico, eu voltei para colher os exames de sangue. Então, eles escolheram 4 vidrinhos de sangue. E essa foi a última sala que eu entrei. Depois levamos todos os papéis para recepcionista, como se fosse recepcionista. E ela marcou isso aqui. Esse daqui é um cartão no qual eu tenho que levar tanto no GP, na clínica, tanto na maternidade. Então, foi isso. Eu fui na matéria agora, eles marcaram para eu retornar lá dia 22/10, né? Que no meu ponto de vista é bastante tempo, mas com certeza eu vou fazer uma outra sonografia, eles vão colher, fazer os exames de novo, vou ter os resultados, enfim. Foram muito atenciosos, eu me senti super confortável, super bem. E assim, muito bom atendimento, tá? Tudo sobre alimentação, o que eu posso falar pra vocês, alimentação, não pode comer isso. Quando eu fui na maternidade, tá escrito no livro também sobre isso, ela até fez uma abordagem assim comigo, falei, não, porque ela ficou me explicando, que tem sobre alimentação, que você não pode comer, bababá. Só que eu já sabia tudo isso porque eu já tinha pesquisado na internet. Então, talvez no médico no Brasil, o médico já ia sentar e já ia te explicar ali naquela primeira consulta, né? E aqui não é assim, não foi assim comigo, tá? E pelas mães que eu conversei também não é assim. Eu acho que os médicos no Brasil têm todo aquele cuidado, né? Aí sobre atividade física, quando eu fui no GP, na primeira lá na doutora na clínica, eu perguntei, ela falou assim, não, se você já faz não tem problema nenhum. É exatamente do jeito que eu tô falando. Bem assim, resposta objetiva, tá? Então, essa foi a segunda na maternidade, durou mais ou menos 3 horas da minha consulta, tá, gente? A minha ida, não é que eu fiquei muito tempo esperando pra entrar na sala, a espera era de 15 minutos, 20 minutos. Realmente foi falando com as pessoas, com as enfermeiras, a demora foi essa aí mesmo, tá? E aí, no dia 14 de julho, eu retornei na clínica, né? Já estava marcado aqui, ó. Esse cartão é muito importante, tanto na GP quanto eu for na maternidade na GP, eles marcam aqui, ó. Tá vendo, ó, que eu fui lá dia 2 de julho, fui dia 14 de julho na GP e 2 de julho na maternidade, e eu tinha ido dia 8 de junho na GP, que foi a minha primeira consulta. Então, voltei lá na clínica, dia 14. Não sou mais atendida pela médica, né, que é a neguinha, eu só fui atendida pela enfermeira. Quando eu vou, eu já levo a minha urina, minha primeira urina da manhã. Então, se eu for na maternidade, quando eu for dia 22, eu já levo a minha urina também. Tudo aqui é urina. Toda vez que eu for lá, eles vão pedir a minha urina. E aí eu escutei o coraçãozinho. Ela falou que tava tudo bem. E aí, como eu tinha sido orientada na maternidade que eu tinha que tomar 2 vacinas, eu falei pra enfermeira, eu tenho que tomar a vacina da
Cough, que é a da Coqueluche, e tenho que tomar a vacina da gripe. Aí a enfermeira falou assim pra mim, a da Coqueluche, você só vai tomar, essa enfermeira só fala inglês, tá? Ela vai ter que tomar, você vai ter que tomar na 16ª semana, então eu tenho que tomar na segunda, certo? E a da gripe só em setembro, e aí eu vou pagar 30 euros. Então, essa da gripe eu vou pagar 30 euros e a da Coqueluche eu não vou precisar pagar, tá? Só que aí eu achei que ela fosse marcar aqui no cartão tudo, ela não marcou. Eu acho que ela acabou esquecendo, acho que foi um relapso dela. Porque geralmente aí eu vou ligar lá e vou perguntar, olha, eu preciso marcar para tomar vacina ou... Enfim, é só chegar lá e tomar, né? Acho que tudo tem que marcar por causa do corona, né? Restrição de pessoas, enfim. Isso é na clínica. Então, essa semana aí, hoje é sábado, dia 25/7. Então, dia 27, eu vou lá, vou ligar pra ver se eu preciso marcar ou não pra ir. Então, tem que tomar essa vacina da Coqueluche essa semana aí. E aí eu tô pensando aí se eu vou pagar a ultrassonografia, porque eu tô achando outubro muito longe, né? Eu vou estar com quantos meses? Vou fazer 4, agosto, setembro, 5, entrando pro 7º mês, 6 meses e meio. E aí, não sei, eu tô pensando... Eu não sei qual é a próxima consulta na Neguin também, porque eles não marcaram aqui. Como eu disse, eu acho que ela deve ter esquecido, a enfermeira. Então, é isso. Eu tô pensando em pagar por fora uma outra sonografia. Custa em média de 100 a 150 euros. Pra saber como o bebê tá e pra saber os sexos também, né? Pra eu ir me organizando. Eu ganhei algumas roupinhas de menino, mas eu não sei se é menino ou menina, então assim, claro que muita coisa eu vou utilizar, né? Bebê perde roupa rápido, mas até pra eu comprar as pecinhas, né? Pra levar pra maternidade, começar a comprar. Eu particularmente não comprei nada ainda, a única coisa que eu comprei foi o carrinho, né? Que eu mostrei pra vocês no meu Instagram, que foi de segunda mão, mas tava super novo, a moça só usou... Era 4 meses e a moça usou 2 meses e realmente tá hiper mega novo, eu tive muita sorte, assim. E o carrinho acho que vale 250, eu paguei 150 euros, então eu economizei, né? E é isso, essas foram as consultas aqui até agora. E assim, eu não tenho nenhum problema de saúde também, né? Então, dizem que as consultas da maternidade são demoradas mesmo. Só que geralmente você vai nessa GP, né? Como ela não marcou aqui com a minha próxima consulta, eu fui dia 14 de julho. Não tenho como falar pra vocês se vai ser em agosto, enfim. Com certeza eu vou na GP antes de ir na maternidade, né? E é isso, gente. Eu me senti bem, assim, na maternidade foi um bom atendimento. E a diferença é que eles não são tão detalhistas como os médicos brasileiros, que tem todo cuidado, olha, se alimenta disso, não toma isso. Até o cuidado com o corpo, eu acredito, pela minha impressão, eles têm muito cuidado com o bebê. Se você tem problema de saúde, diabetes, colesterol. Mas assim... Cuidados, assim, estéticos, eles não são muito... não dão muita atenção pra isso, né? Então, é isso. Nosso vídeo ficou longo. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Mas eu queria deixar relatado isso. E é isso. Foi assim, muito bacana. E outra coisa também é que eu dispensei a tradutora, né?
Foi lá na hora que eu decidi, quando eu fui na recepção, eu falei pra terapeuta, pode ir, porque a menina tinha uma pessoa lá que não falava nada em inglês. E ela ficava assim, indo e voltando, como eu falei, né? E eu falei, pode ir, eu me viro aqui. Ela, tá bom. E aí, quando a moça perguntou se eu queria falar com a tradutora, ela, cadê a tradutora? Eu falei assim, ela foi pra lá, mas pode falar comigo e tal. Ela falou assim, você vai querer a tradutora? Eu falei, não precisa. E por que, gente? Eu dispensei, assim, depois fiquei pensando, será que fiz certo? Porque assim, eu tenho que ligar pra clínica, eu tenho que ligar pra maternidade pra resolver as coisas. Eu que vou falar assim, eu que tenho que falar os sintomas e eu tenho que me virar. Eu falei assim, não, eu consigo entender, falar, entender, então assim, não tem porquê, seria mais por insegurança, mas eu tenho que resolver as coisas, né? Isso até dá uma pressãozinha pra eu realmente entender e me virar, né? Então, quando eu vou voltar lá, não vou ter mais a tradutora, mas foi uma opção minha. E se tiver algum de vocês que tá com uma dificuldade no idioma e quiser pedir uma tradutora, o governo também tem essa opção e o governo paga por isso. E o que eu sei pelas mães, que eu tenho um grupo que eu participo no WhatsApp, das mães e algumas colegas que têm filhos e tiveram filhos na Irlanda, é que eles dão muita preferência pro parto normal. Eles vão fazer de tudo. Pro parto normal, parto de indução também, que eu comecei a ler nesse livro agora, que nem sabia que tinha isso. E depois, por último caso, é cesáreo, para as mães que já tiveram cesárea, esse é o segundo filho, eles já vão direto para cesárea. Então, assim, é isso que eu escuto das experiências das mães daqui. Eu, particularmente, eu quero cesárea. Eu tô pensando positivo pra isso, né? Tô fazendo uma atividade física. Tô tentando, assim, ser positiva para que tudo dê certo, né? E pensar que o meu corpo foi feito para isso e eu não preciso me preocupar, né? Que a natureza se encarrega com tudo. O que eu preciso é ter calma, respirar e me equilibrar para que eu não atrapalhe a natureza, né? Mas se tiver que ser cesárea, enfim, que seja. Eu só quero que meu filho venha com muita saúde, meu bebê venha com muita saúde e é isso que eu mais quero, e isso que importa. Então é isso aí, o vídeo ficou longo, gente. Eu não vou editar, vai ficar assim. E eu espero aí que eu tenha sanado algumas dúvidas ou curiosidades. E quem quiser perguntar, pode fazer perguntas aí nos comentários. Ou você que é mãe, teve filho aqui na Irlanda, você pode acrescentar também, trocar experiências comigo, que vai ser bem legal aí, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.